A paz do Senhor, meus queridos alunos, professores, irmãos, todos que acompanham a nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Nosso textual está no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, o livro dos começos, das origens. Capítulo 3, versículo de número 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nossa verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Graças a Deus. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19, e no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 até o 7. Então vamos iniciar a leitura em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então a lição é a lição de número 3, cuja temática é o corpo e as consequências do pecado. Bem, vamos analisar agora os 3 objetivos principais dessa lição de número 3. Primeiro objetivo: analisar como o ser humano foi criado em perfeição.
E de que forma o pecado trouxe o sofrimento humano? Segundo objetivo, explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E terceiro lugar, refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como a realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Vamos pensar um pouco sobre o nosso texto áureo de Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Bem, o contexto do nosso texto áureo está no livro do Gênesis, capítulo 3, que relata a tentação de Eva e a queda do homem. E inicia dizendo, no suor do rosto. No jardim do Éden, o homem também tinha que cultivar o solo, o jardim, mas era uma tarefa agradável, leve. Ele tinha tempo para lazer, para adoração, para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Mas agora, para obter o mínimo do seu sustento, ele precisava trabalhar muito até suar. E continuaria a cumprir sua sentença perpétua, pois o labor e o suor haveriam de continuar até que ele voltasse ao pó da terra, até que ele viesse a morrer. Mas o trabalho, além, nesse caso, está associado a uma maldição, ele pode ser uma bênção também. Ele pode ser uma maldição, infelizmente, para a maioria das pessoas, porque muitas pessoas trabalham porque não têm opção. Trabalham em alguma coisa que não gostam. E trabalho a gente acaba não tendo como escolher. Às vezes as necessidades materiais nos levam a isso. Então poucas pessoas seguem todos os dias para o trabalho de coração leve, realizado. Infelizmente, grande parte dos trabalhadores tornou-se escravo dos seus salários. Então submetem a fazer coisas que às vezes a pessoa nem gosta. Às vezes coisas que a pessoa até repugna, mas é obrigado a estar desenvolvendo aquelas atividades laborais porque depende do salário. Poucas pessoas acham satisfação naquilo que desenvolvem. Nesse sentido, o trabalho é uma maldição, ou seja, algo que traz dissabores. Muitas pessoas não estão vivendo plenamente, porque fazem coisas que não gostam. Então, o trabalho não é satisfatório, mas o trabalho pode ser bênção. Um trabalho que realiza alguma coisa que traz prazer, alegria, crescimento. Então o trabalho pode ser uma bênção. Mesmo trabalhando longas horas, podem sentir satisfeito pelo que fazem. O treinamento e a educação tem por alvo desenvolver habilidades naturais, liberando-as em atividades dignas. Quando temos algo pelo que trabalhar, muito naturalmente a energia se redobra e o trabalho torna-se mais inspirador do que cansativo. Na verdade, a maior parte da vida da gente, a gente passa trabalhando. Então, se você trabalha em algo que você não gosta, ou algo que faz mal para você, obviamente isso vai redundar na sua qualidade de vida. Se você gosta do que faz, como a maior parte da sua vida vai ser dedicado a isso, então isso também vai trazer qualidade de vida para você. O trabalho é tão digno que o Senhor Jesus
declara que ele e o Pai continuam trabalhando. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, para nós evangélicos, mas também para todo o protestantismo, desde quando Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg, no que é hoje a Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses, foram teses contrárias à venda de indulgência, à venda de salvação, dos abusos que a igreja medieval da época, infelizmente, fazia. O trabalho no mundo protestante é algo positivo, diferente daquele mundo católico medieval, que o trabalho era negativo. O trabalho estava associado à escravidão, a pessoas que não tinham posses, pessoas bem-sucedidas economicamente, elas não trabalhavam, porque o trabalho estava associado à maldição. Isso em todo o período da igreja medieval. O protestantismo quebrou esse paradigma. Para o protestantismo, o trabalho dignifica o homem. Os calvinistas, que foram morar nos Estados Unidos, chamado pais peregrinos, eles tinham um lema: transformar o mundo para a glória de Deus através do trabalho. Então o trabalho no mundo protestante sempre foi algo digno. Até hoje, a sociedade americana, norte-americana, ela valoriza quem trabalha. Normalmente a pessoa que trabalha tem crédito nos bancos, porque a percepção deles é dessa formação protestante. É por isso que os grandes teóricos, como Max Weber, que escreveu A Ética do Capitalismo, eles sempre perceberam isso na sociedade protestante. Como é importante o trabalho numa sociedade protestante. Não é à toa que as sociedades protestantes se desenvolveram mais rapidamente e se enriqueceram mais rapidamente, porque elas tinham uma visão positiva do trabalho. O trabalho na sociedade protestante não é negativo, como infelizmente era nas sociedades católicas governadas pela igreja medieval. Então o protestantismo veio trazer uma nova percepção do trabalho. E o Evangelho de João, capítulo 5, 17, ele é interessante, porque ele diz, o versículo 17 declara: e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então o trabalho não é algo indigno, não é para ser maldição, é para ser bênção. Nós temos que trabalhar. O trabalho é algo muito importante para a vida das pessoas. As pessoas devem estar em atividade. Mesmo as pessoas que se aposentam, é importante elas terem uma atividade. Seja voltar a estudar, ou então desenvolver alguma atividade manual, mas é muito importante o trabalho, né? Antigamente tinha as pessoas que tinham uma ideia estranha, né? Ah, não vejo a hora de aposentar, não vejo a hora de parar de trabalhar. E aí muitas dessas pessoas, quando elas paravam, infelizmente ficavam doentes e morriam. Infelizmente, porque a atividade, seja intelectual ou manual, ela faz parte da nossa estrutura, é importante. Então, é muito bom que você tenha um olhar diferenciado nas atividades laborais. Elas são importantes, e se você desenvolver atividades laborais que você gosta, melhor ainda, porque isso vai dar qualidade de vida para você, porque o trabalho é algo bom, que pode trazer muitas conquistas e também ter esse lado de satisfação muito relevante. Agora, claro, se a pessoa não gosta do que faz, aí vai ser um problema realmente. Bom, a outra parte do versículo, primeiro ele fala do suor do seu rosto, né, ganharás o teu pão. A outra parte fala, ao pó tornarás. Está dizendo aqui de morte, né? Uma referência ao corpo que é sepultado, corpo morto, que volta à sua matéria-prima, que é a terra, o pó. Então o homem foi tirado do pó da terra. Deus criou
do pó da terra. E ele então haveria de voltar. Algo lamentável, para dizer no mínimo, porque o primeiro propósito de Deus não foi para o homem morrer. Deus criou o homem para ele viver. Porque Deus criou o homem com o propósito que ele vivesse. Mas a desobediência levou à morte. O pecado original, né? Então, por ocasião do sepultamento, quando uma pessoa é sepultada, normalmente, pelo menos é comum, o pregador, que naquele momento que está sendo sepultado, morto, ele fala, tu és pó e ao pó tornarás, né? Que é uma referência a Gênesis 3,17, que é o nosso texto áureo. Mas a gente precisa entender uma coisa, ele está se referindo ao corpo, tá? Ele não está falando nada de alma, aqui não está falando de alma. Aqui está falando apenas do corpo, da parte material. Então é importante nós notarmos que o que é dito aqui não se fala a respeito da parte imaterial, mas apenas da parte material. Outra coisa, a Bíblia também, quando ela vai falar de morte, ela suaviza a expressão morte. De que maneira? Dizendo que a morte é o sono do corpo, não da alma. Não existe sono da alma. Claro que essa é uma doutrina presente na Igreja Adventista, presente nas Testemunhas de Jeová. Esses grupos defendem uma teoria chamada sono da alma. Mas acontece quando Jesus fala que Lázaro está dormindo, ou que os que dormem ressuscitarão, está se referindo ao corpo que morreu. Não está se referindo à alma. Então, todas as vezes que a Bíblia fala da dormição, está se referindo ao corpo que fica inerte, que volta ao pó. Não está falando da alma. Os primeiros mártires cristãos, eles não tinham medo de morrer. Eles enfrentavam os leões, enfrentavam o Coliseu, os gladiadores a serem queimados. E famílias inteiras eram sacrificadas, eram martirizadas. E eles se abraçavam e diziam até mais, que eles sabiam que eles estavam matando o corpo, mas não a alma. E Jesus falou que não era para temer quem pode matar o corpo, era para temer quem podia fazer perecer no inferno a alma e o corpo, porque a alma está consciente. Nós já vimos várias citações da consciência da alma. Paulo falando, tenho desejo de partir, porque estar com Cristo é muito melhor. Muito melhor, porque é muito melhor. Então tem que ter o conceito, tem que ter a consciência que é muito melhor. Se não tem consciência, então não é muito melhor. Jesus falou que Deus não é Deus de morto, porque a alma dos patriarcas está consciente e viva. Por isso que nós falamos que Deus é o Deus de Abraão. Deus não é Deus de mortos. Então quando ele está se referindo, tu és pó e ao pó tornarás, ele está se referindo ao corpo. Quando Jesus fala Lázaro dorme, está referindo ao corpo de Lázaro. Quando a Bíblia fala que os que dormiram em Cristo, está se referindo ao corpo daqueles que dormiram e vão ressuscitar. Nunca está se referindo à parte imaterial, mas apenas na parte material. Interessante que todos os grupos que acreditam no sono da alma, ou que morreu acabou, são grupos que citam para justificar a sua teoria o livro de Eclesiastes. Pode observar, todo grupo que não crê na consciência da alma, ele sempre se apega em Eclesiastes. Basicamente, a base doutrinária desse grupo é o livro do Eclesiastes. Só que o livro de Eclesiastes aparecem 29 vezes a expressão debaixo do sol, porque o livro de Eclesiastes é uma reflexão do autor bíblico sobre o que acontece debaixo do sol. Ele não está falando de vida eterna, ele está falando do cotidiano dos seres humanos. Portanto, não dá para fazer doutrina de pós-morte baseada no livro de Eclesiastes, porque o livro de Eclesiastes é claríssimo, é o que acontece debaixo do sol. Outra passagem que esses grupos às vezes se apegam é no Salmo, que diz assim, que a sepultura para onde tu vais, ali não tem indústria, não tem atividades,
Claro, ele está se referindo ao cemitério, né? Onde deposita o corpo não tem mesmo, só tem corpo em decomposição. Mas também não é um versículo que se aplica à vida eterna. Ele está se referindo apenas ao túmulo vazio, onde estão os cadáveres. Então não pode pegar versículo e descontextualizar, como fazem os grupos espúrios não ortodoxos que se apegam na defesa do sono da alma, que é uma doutrina pagã. Tem no paganismo também, as pessoas que acham que morreu, acabou, ou que vai ficar na memória apenas de Deus. Não, a Bíblia fala muitas vezes. A Bíblia fala em Apocalipse das almas que estão debaixo do altar de Deus, clamando, tem consciência. Como que elas clamam? E tem muitas outras passagens que nós vamos analisando no decorrer da lição. Embora eu já abordei sobre alma na primeira lição, quando nós falamos da tricotomia do homem. Então a expressão tu és pó e ao pó tornarás está falando do corpo que foi feito do pó, não da alma e do espírito. Isso é importante, professor, aluno. Passagem simétrica de Gênesis 3:17 é Eclesiastes 12:7. E ao pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Bem, primeira perspectiva ao olhar esse versículo, não são toda alma e espírito que volta para Deus. Nós sabemos que vai voltar para Deus quem creu no sacrifício expiatório do Senhor Jesus, que foi salvo pelos méritos de Jesus no Calvário. Quem não foi salvo, sua alma e espírito vai para a condenação. Mas acontece que nesse contexto, a Eclesiastes 12, versículos anteriores, 8 versículos antes, 5 versículos depois, fala sobre julgamento. Vai voltar a Deus, todos os espíritos voltarão a Deus para o julgamento. Nesse aspecto, está certo dizer que o pó volta à terra, mas toda a alma, todo espírito volta a Deus para serem julgados. Então a expressão e o espírito volte a Deus que o deu, dentro desse contexto aí, é o contexto de julgamento. Todos os espíritos voltarão para serem julgados, grandes e pequenos. Visto que antes e depois de Eclesiastes 2:7, a passagem discute o julgamento após a morte. Tanto é que em Eclesiastes capítulo 11, ou Eclesiastes 11, verso 9, somos avisados que Deus nos julgará. Olha só o que diz, e eu vou fazer a leitura aqui na nova versão internacional, NVI. Eclesiastes 11:9. Siga os impulsos do teu coração e os desejos dos teus olhos. Saiba, porém, que Deus o trará a julgamento por todas essas coisas. Olha a palavra-chave aí, julgamento. 5 versículos à frente do capítulo 12, ou do Eclesiastes 12, verso 7. Olha o que diz o 14. Então, 7 versículos, né? Somos avisados, novamente, de que seremos julgados por Deus. Olha o que diz o capítulo 12 e verso 14. Pois Deus há de trazer a juízo tudo o que é feito, até mesmo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então parece que o contexto do versículo é o julgamento. Ou seja, estamos sendo avisados de que seremos julgados após a morte. Após a morte, nossos espíritos retornarão a Deus, o Deus dos espíritos de toda a carne, para julgamento. Números 16:22, 27:16, Hebreus 12:9. Então, o Novo Testamento nos alerta 33 vezes sobre o dia de julgamento. Hebreus 9:27 nos diz que após a morte seremos julgados. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, descreve o julgamento diante de Deus. Todos os espíritos, ou seja, todas as almas, seja uns ressuscitarão para vergonha eterna e outro para desprezo eterno.
Assim, cada pessoa morre e retorna a Deus no sentido de ser julgado no último dia, ou diante dele. Hebreus 9, 27. E visto que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Também, então, a citação de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, mas o Espírito volta a Deus que o deu, além de ter esse pano de fundo de juízo, também pode-se pensar que ele está se referindo apenas aos justos, e não aos incrédulos, aos ímpios, já que a alma e o espírito dos ímpios serão condenados. Então, existem essas duas possibilidades aí, nessa perspectiva, já que esse versículo de Eclesiastes 12 é simétrico ao nosso textuário de Gênesis 3, versículo 19. Lição 3. É a lição que nós estamos discutindo, o corpo e as consequências do pecado. Eu quero lembrar você, para você inscrever aí no nosso canal, ativa o sininho aí das notificações, para você ser avisado dos próximos vídeos. Tá? Curta aí, dê um joinha nesse vídeo. Você pode deixar um comentário também. Deixa uma mensagem aí para mim, tá bom? Vamos lá então. A introdução do conteúdo da lição de número 3. Bom, Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, que é a primeira morte, né? O primeiro Thanatos é a morte espiritual, né? Aquela comunhão. No virar do dia, Deus ia lá no jardim conversar com eles. Acabou. Como uma morte, separou. Né? Infelizmente, devido à desobediência. Então, o homem experimentou de forma imediata essa separação espiritual com Deus, manifestada no sentimento de culpa e na reação da presença do Criador logo após o pecado. Então, ao pecar, ele passa a ter consciência e já tenta se justificar diante do Criador. Você pode ler Gênesis 3, versículos 6 a 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana. E aí, o primeiro a morrer fisicamente é Abel, que foi assassinado pelo seu irmão Caim. Gênesis 4:8. Os impactos, então, do pecado no corpo, a parte material do ser humano, será o assunto dessa lição de número 3. E a palavra-chave da lição de número 3 é o pecado. O pecado original, aquela primeira transgressão de Adão, passou para todos os homens. É isso que diz Romanos capítulo 5. Paulo explica isso. Por um homem pecou lá, representado por Adão, todos pecaram. Até que veio o novo Adão, que é Cristo, para enfrentar essa doença, essa transgressão terrível do ser humano. Então, o primeiro tema da lição de número 3 é da perfeição à morte. Subtópico 1.1. A certificação divina. O homem foi criado perfeito, pelas mãos do Criador. Deus criou, a imagem de Deus o criou, e ele foi constituído, incluído o corpo dele. Tudo isso foi criado por Deus. Além da perfeição, fazer parte da natureza divina é algo extraordinário, que Deus soprou sobre nós. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. De que maneira? E eis que era tudo bom. Deus dá nota para a sua criação. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 1 inteiro, tem 31 versículos. Tudo que Deus faz, ele dá uma nota. Ele usa a expressão hebraica, Tov Meod, muito bom. Tudo que ele fez. 7 vezes aparece a expressão, e viu Deus que era bom. Eis que era tudo muito bom.
7 vezes aparece essa expressão. O primeiro expressão negativa de Deus, o primeiro não no hebraico é lo tov, não é bom. A primeira expressão de Deus ao falar que não é bom é Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. É a primeira vez que aparece a expressão. Porque Deus não criou o homem para ele ser solitário. Então, conforme Gênesis 1:31, havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com o seu Criador. Deus falava com eles, havia um diálogo. Tudo estava em harmonia. Eles também estavam em harmonia com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original, o paraíso que Deus criou. Mas tudo isso foi afetado pelo pecado. Nossa mente não consegue descrevê-lo, mas tudo foi, inclusive a natureza, foi afetada pela desobediência do primeiro homem. Não temos compreensão plena da glória futura, na restauração de todas as coisas, mas sabemos que Deus vai fazer, conforme Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 13 e 12, primeira carta de João 3:3, e 1.2, o subtópico pecado e dor, a indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava na sua comunhão com Deus, no seu estado original, era proveniente da vida que recebera do seu Criador e fluía em todo o seu ser, em toda a natureza, em todo o ambiente. Mas o pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Porque o pecado traz essa decadência. O profeta Isaías fala que da planta dos nossos pés até o fio dos nossos cabelos, tudo está maculado pelo pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Romanos capítulo 5, ele é importante que você leia com muita atenção, porque eu já vi pessoas dizendo, e às vezes até zombando, fala: eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão, eu nem estava lá, se Adão pecou, o problema é dele. Isso é muito comum em algumas religiões. O judaísmo pensa assim, o islamismo pensa assim, os mormons pensam assim, tem muitas igrejas que pensam assim, falam: não, esse negócio de pecado original não existe, isso é invenção da Igreja Católica. Não é não, não é invenção da Igreja Católica não. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 12, eu quero ler com você, olha só o que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Tá vendo? Não é porque você não pecou igual a Adão que você não tem o pecado original. Você tem. Todos têm esse pecado. Eu vou repetir. Olha só o que ele disse: até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então, essa fala, não estava lá, não tem nada a ver, é completamente equivocada à luz da palavra de Deus. E ele continua falando: mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim
o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundassem, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a doutrina do pecado original não é uma invencionice do catolicismo romano, como muitos falam por aí. Ah, não, foi Agostinho de Hipona que inventou. Não, a base dele está aqui em Romanos capítulo 8, versículos 12 até o versículo de número 21. Aqui está a base da doutrina do pecado original. Todos pecaram em Adão, mas todos podem ser justificados em Cristo Jesus, o nosso novo Adão, graças a Deus. Então o pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 19. O que é o pecado original? É esse sentimento que a pessoa tem. É impressionante. A criança nasce, aquela inocência, apresenta ela na igreja, ora, consagra ela. Daqui a pouco ela está mentindo. Quem que ensinou uma criança a mentir? Eu pergunto para você, você que acha que não tem pecado original? Eu lembro, chegava em casa para preparar as aulas da escola bíblica dominical há muitos anos atrás, há quase 30 anos atrás, acho que menos, né? Menos, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? Para ser mais preciso. E eu pegava, às vezes, colocava cartolina, colocava na sala a cartolina no chão para ficar mais fácil, para escrever os tópicos principais, com pincel atômico ou com giz de cera, e a minha menininha vinha por trás e pulava nas minhas costas, né? Era eu virar as costas em qualquer local, ela ia lá fazer uma bagunça. Aí eu voltava e falava, quem foi que fez isso? Não fui eu não, papai. Só tinha ela. Só tinha ela. Como que uma criança inocente já mente? É o pecado original. É essa tendência que o ser humano tem para fazer o mal. Paulo fala que o bem que ele quer fazer, esse ele não faz. E o mal que ele não quer, esse sim. Então, nós temos isso. Porque nós somos descendentes do primeiro homem que pecou. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo assim muito grosseiro, mas muito simplista, mas que dá para a gente entender. Você, minha irmã, você que gosta de fazer bolo em casa, você pega a forma, fazer um bolo de fubá, você pega uma forma de bolo, e aí sem querer a forma caiu no chão e entortou. Todo bolo que sai dessa forma estará torto. É o pecado original, a nossa forma é Adão. Ele entortou, todo mundo veio torto. Todos nós herdamos o pecado original, porque a nossa forma é o nosso pai Adão, o primeiro ser humano criado por Deus. Então é importante entender que isso é uma doutrina bíblica, não é uma invencionice. Está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12. Então um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restituição da árvore da vida, né? Que eles também perderam. A vivência em um ambiente agora diverso,
amaldiçoado em muitos sentidos por causa da transgressão de Adão. Um ambiente hostil, uma natureza hostil, tudo por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a sofrer, a padecer, a degenerar-se, até cumprir a sentença final. Qual? Retorna ao pó, conforme Gênesis 3,19, que é o nosso texto áureo. Por mais que se cuide dessa matéria, e deve cuidar mesmo, eu sei que hoje tem tantos recursos, né? E as pessoas põem botox e passam um creme no rosto, e põem cabelo, e tá tudo bem, irmão, fique à vontade. Só que é o seguinte, você tem que ser transformado. Pode usar botox, pode usar creme, pode pôr cabelo, pode fazer o que você quiser. Faz. Você tem recursos, invista em você. Só que é o seguinte, Deus vai ter que transformar o nosso corpo. O nosso corpo vai ter que ser transformado. Não adianta. Se Jesus vir, você estiver vivo, você vai ser transformado. Quem morreu vai ressuscitar em corpo glorioso. Porque esse corpo aqui, ele é carne. Então, o tempo vai passando e ele vai se degenerando. Então, por mais que a gente cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural é o envelhecimento e a morte. Esse é o caminho natural. Subtópico 1.3, velhice, autenticidade e gratidão. Bom, dentro do grave quadro do adoecimento mental que marca as sociedades modernas, contemporâneas de hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia. O que é isso? Um terrível e mórbido medo de ficar velho. Então você vê, às vezes a pessoa já tem idade e tenta usar roupa de jovem, né? Fica até estranho. É uma ansiedade que muda comportamentos incompatíveis com a idade. Claro que não é porque a pessoa tem bastante idade que ela não pode se arrumar bem, usar uma roupa mais moderna. Não é isso. Eu estou falando aqui naqueles casos extremos. Uma pessoa com uma certa idade, por exemplo, usar franjinha no cabelo, fica estranho. Porque quem que usa essas franjinhas? São crianças. Pode observar. Mas não tem problema nenhum se a pessoa quiser usar também, mas fica estranho, né? É uma pessoa já com uma certa idade querer usar uma roupa estritamente para jovem. Fica esquisito. Mas tudo bem, hoje a sociedade permite qualquer situação. Mas é uma doença, é uma ansiedade perigosa, porque nós temos que conviver bem com a realidade. O tempo está passando para todo mundo. Eu acho engraçado. Quando eu vou visitar locais e lugares, igrejas inclusive, eu sou oriundo da cidade de Jundiaí, e a última vez que eu voltei para a igreja de Jundiaí, eu fiquei olhando para alguns irmãos e eu percebi que eles tinham envelhecido, porque fazia muito tempo que eu não os via. E eu estava no púlpito olhando para aqueles irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, né? Como aquele irmão está já mais idoso, né? Eu pensando comigo. Mas depois eu pensei assim, falei, mas peraí, mas eu acho que eles também estão pensando em relação a mim. Porque nós temos a impressão que só os outros que envelhecem. Mas na verdade a gente também está nesse processo. Provavelmente alguém estava olhando lá no púlpito, nossa, que situação do professor Alberto. Meu Deus, como ele está acabado. Pode ser. Então não é só você achar os outros, não. Os outros também estão achando você. Porque o tempo está passando para todo mundo. Paulo fala uma coisa bonita, não canse de fazer o bem. Faça o bem, porque o tempo está passando. Semeie coisas boas, semeie pontes, abrace mais, elogie mais, ame mais a sua família, ore mais, leia mais a Bíblia, porque o tempo está passando para todo mundo. Mas tem essa doença, gerontofobia. Geronto é envelhecimento, velho, né? E fobia é medo, né? Medo de envelhecer. Aí produz
comportamentos incompatíveis com a idade. Incompatível, irmão. Não dá. Você tem uma certa idade, vai querer dar uma voadora? Você vai ficar com sérios problemas. Perigoso quebrar um osso. Então precisa saber, irmão. Tá? Precisa ter esse bom senso, né? A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Levítico 19:32, o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, capítulo 12, versículo 12. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Aí começa a inventar outras palavras, porque a palavra velho é muito caricata, né? É velho, então tem que falar outra palavra. Aí você fala mais experiente, terceira idade. A gente inventa outras palavras para amenizar a palavra velho. Então, a melhor idade, você ouve de tudo. São tentativas de sair dessa situação que é real. Agora, há uma diferença de conceitos culturais da sociedade ocidental, da sociedade oriental. Os orientais, eles respeitam o ancião. Inclusive as culturas islâmicas. Em 2019, eu fiz uma viagem nas 7 igrejas da Ásia, na Turquia, e me chamou a atenção as casas com 3, 4 andares. E a guia turística da Turquia, ela falou, olha, isso é uma coisa bonita na sociedade turca. Os filhos constroem a casa do pai, embaixo a casa do pai, os filhos em cima, para poder cuidar dos pais. Então os filhos têm um compromisso moral de cuidar dos pais idosos. Então, que cultura diferenciada, né? Então a pessoa de idade, também na China, no Japão, nas sociedades orientais, elas são mais respeitadas. Há um respeito, há um cuidado com elas. Infelizmente, nas sociedades ocidentais, devido ao sistema capitalista extremo, o velho passa a ser descartado. As pessoas viram um problema social. Isso é uma coisa muito ruim nas sociedades ocidentais. O velho no Brasil só melhorou porque as pessoas de idade passaram a ter créditos. E aí os filhos em aperto por causa de dívidas começaram a depender dos pais idosos, aposentados, que tiveram mais créditos no banco. Aí deu uma melhoradinha, porque aí dependia do pai idoso, né? Mas esse é um problema seríssimo que nós vamos ter que enfrentar. Os cristãos têm que enfrentar isso. A Bíblia é clara. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. O 5º do decálogo, né? Honra teu pai e tua mãe. Então, é importante nós termos uma visão diferenciada com as pessoas que têm mais idades. Nós precisamos ter mais paciência, ser mais acolhedor e ser mais respeitador. Até porque o jeito que a sociedade está, vai ter mais idoso do que criança. Já está assim. As pessoas estão vivendo mais, então a sociedade brasileira mesmo já está tendo mais idosos do que as sociedades europeias, norte-americanas, as sociedades asiáticas. O Japão já tem mais idosos do que crianças. Tanto é que está se pensando até inverter. Agora não é mais creche para criança. A creche seriam para os idosos, porque a família trabalha e onde que vai ficar o seu ente querido? Então, hoje já tem, tanto na Inglaterra, em Israel, nos Estados Unidos, locais, verdadeiros hotéis para pessoas de idade, com todas as suas necessidades, né? Com médicos, com atividades físicas, atividades intelectuais, para essas pessoas passarem o dia com um bom acompanhamento, para elas não ficarem isoladas, porque isso também é um problema, pode levar a depressão, etc. Então hoje está se pensando em muitas possibilidades para que os idosos tenham vida, tenham experiência. A Universidade Hebraica de Jerusalém fez um estudo científico
muito relevante, dizendo que todas as pessoas, depois dos 60, 70 anos, devem estudar uma segunda língua. Espanhol, francês, italiano, inglês, hebraico, deve estudar para melhorar a mente. São estudos. Então é interessante. Eu sempre incentivei as pessoas de idade a estudarem. Eu falo muito para os irmãos na igreja. A pessoa, pastor, já estou aposentado. Não, então volta para a escola teológica. Vamos estudar teologia, vamos estudar a Bíblia. Ah, pastor, mas eu já não relembro. Mas é por isso mesmo. Nem se você estiver ali só para escutar. O ambiente acadêmico é muito importante. Então, se você já tem mais idade, volta para a escola. Vai fazer uma faculdade. Vai fazer teologia. Vai estudar uma língua da Bíblia. Não fique parada. Sua mente tem que estar em funcionamento. Isso é saudável, mentalmente falando. Cuidar de si é muito importante. Mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Olha, hoje nas igrejas tem culto de adolescente, culto de criança, culto de jovem. Por que não pode ter o culto da terceira idade? Por quê? Marca, não precisa ser à noite, pode ser de dia. 15 horas, o culto da terceira idade, para os irmãos lá orar, tomar um café, um chá. Olha que coisa saudável, que bênção. Adorar a Deus, fazer novas amizades. Então temos que repensar. É possível fazer isso. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Isso é muito importante. Então, o resuminho do primeiro tópico é: o ser humano foi criado em perfeição, Deus criou perfeito. Mas o pecado trouxe o quê? Dor, envelhecimento e a morte física, como consequência da queda, do pecado original. Segundo tópico dessa lição de número 3, a responsabilidade humana. Subtópico 2.1, corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou, ficou nublado, mas não foi totalmente eliminado. A Bíblia usa uma expressão bonita, né? Existe um pavio que fumega dentro de todos nós. Tem alguma coisa lá dentro de nós. Apesar dos pesares, apesar do pecado original, apesar do nosso livre-arbítrio também ser contaminado pelo pecado. Aí alguém pode falar, mas peraí, mas se o seu livre-arbítrio foi contaminado pelo pecado, você nunca vai aceitar Jesus. Nunca aceitaria mesmo. Por isso que a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. O primeiro toque sempre é de Deus. Você nunca, por si só, voltaria para Deus. Você só volta para Deus, meu irmão, você que está me assistindo. Você só voltou para Deus porque o Espírito Santo tocou em você no seu livre-arbítrio. Aí o seu livre-arbítrio foi tocado pela graça, aí você creu. Como muitos foram tocados e não creram. Mas se não fosse o primeiro toque de Deus, jamais você voltaria para Deus. O primeiro toque é de Deus. Claro, você está totalmente... Eu não falei aqui o profeta Isaías, da ponta da planta do seu pé até a ponta dos seus cabelos, os fios dos seus cabelos, tudo está contaminado? Claro que o seu livre-arbítrio também foi contaminado. Por isso que sozinho nenhum homem volta para Deus. Nenhum ser humano sozinho volta para Deus. Mas Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha que coisa linda. Então é o Espírito Santo que toca primeiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, aí entra o livre-arbítrio, né? Então Deus toca no seu livre-arbítrio e ele pode crer ou não crer. Mas o primeiro toque sempre é de Deus. Então, apesar de o pecado ter desfigurado
a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio, de poder fazer escolhas. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Quem não crer será condenado. Então é você que decide. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim. Deus falou para Caim: se bem fizeres, Caim, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então você tem sim domínio sobre o seu livre-arbítrio para você decidir coisas corretas ou não. 2.2. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transformações que o ser humano pratica ao longo da vida. Então, uma pessoa que nunca dormiu direito, não se alimentou direito, ela está mais vulnerável a um envelhecimento precoce, a ter mais enfermidades, é óbvio. Para uma pessoa, uma alimentação saudável, sem nenhum tipo de exagero, sempre cuidando do corpo, praticando um esporte, claro que ela vai ser mais saudável. Então o corpo também sofre os impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da sua vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. A palavra carne no grego é sarx, natureza pecaminosa da carne. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus. Ser contra Deus envelhece o ser humano também. O salmista fala que no Salmo 51, até é bom que você leia o Salmo 51. Ele fala que enquanto ele ocultou o pecado dele, os ossos dele até quebraram. Então a pessoa que é desobediente a Deus não tem paz. Fica decaída, triste. Então a manifestação do espírito de inimizade, querer ser inimigo das coisas de Deus, que Satanás, a antiga serpente, incita e instilou no coração humano desde o Jardim do Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações. E somente se agravou até hoje, você vê cada coisa. O profeta Isaías fala que coisas horríveis estão fazendo sobre a face da terra. Coisas horríveis. Então até hoje tem gente dando lugar para a obra demoníaca. Quer ver uma coisa que destrói o nosso corpo? As drogas. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também. E as práticas sexuais ilícitas, a indústria disso é uma das que mais crescem. Crianças e adolescentes são extremamente vulneráveis e dependem cada vez mais de uma vigilância amorosa e firme para nós cuidarmos da herança do Senhor, para nós ensinarmos o temor de Deus na vida delas. Qualquer negligência pode resultar em consequências gravíssimas. Então, o resumo do segundo tópico, mesmo após a queda ao pecado original, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o nosso corpo e a vida diante de Deus. Quero pedir mais uma vez para você se inscrever no canal se você ainda não inscreveu e para você compartilhar esse vídeo para maximizar o alcance desse estudo bíblico. Então, todo mundo tem um grupo. Compartilhe esse ensinamento para o seu grupo, para os seus familiares, para o seu professor de escola bíblica dominical, para algum aluno, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para o grupo da sua igreja. Compartilhe. Além de você se inscrever no canal, curtir, dar um joinha aí, compartilhe. Tá? Vamos divulgar a palavra do Senhor.
Terceiro e último tópico dessa lição: do abatimento à glorificação. 3.1 A realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Consequência do pecado. Doenças, consequência do pecado. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas ou externas e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó da terra. Já a vida, o tempo, já vai fazendo isso. Mesmo se você for muito saudável, você que pratica esporte, tem uma alimentação boa, equilibrada, sem exageros, mesmo assim, o próprio tempo vai passando os anos, então nós estamos em um processo de degradação física. Então esse é um processo, o processo de degeneração, naturalmente ele já existe. Imagine então com os abusos que o homem comete durante a sua caminhada. Imagine então com a própria degeneração que o pecado produz, seja mentalmente, que reflete no corpo. Doenças psicossomáticas refletem no corpo. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. O apóstolo Paulo menciona seu cooperador, o Trófimo, que deixara doente em Mileto. Está lá, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 20. A Bíblia diz que o profeta Eliseu morreu de uma doença. Não sei que doença, mas morreu de uma doença. Está escrito lá. Morreu da doença que ele tinha. Não sei que doença é, mas ele morreu. Um profeta. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Olha o que Paulo recomenda ao seu filho na fé, ao jovem obreiro Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não bebas mais água somente, mas usa-te um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O Timóteo era um obreiro doente, e Paulo não podia falar, peraí que eu vou orar por você e vou repreender a enfermidade. Não, irmão, tem coisa que você pode cuidar. Às vezes eu vejo os irmãos na igreja falar, ai, pastor Alberto, que luta, eu tomo remédio, todo dia eu tenho que tomar aquele remédio. E eu falo para a irmã, ô irmã, dá graças a Deus. Já pensou, Deus deu capacidade para os cientistas criarem esse remédio por causa da senhora. E a senhora estava nervosinha? Que é isso, irmão? Pega esse remedinho aí e dá graças a Deus. Senhor, obrigado. O Senhor deu tecnologia, a ciência multiplicou. E agora tem um remedinho para me ajudar. Ora a Deus e toma o seu remedinho, irmão. Não deixe de tomar o remédio. Tem gente que é cabeça dura. Um médico, um especialista, passou às vezes por vários especialistas. Todos recomendam, tome esse remedinho, vai fazer bem para o seu organismo. Mas a pessoa sabe? Irmão, você acha mesmo que Jesus curou todo mundo da época dele? Jesus curou todo mundo? Claro que não, irmão. Tem um monte de gente que não foi curada. Paulo curou todo mundo? Não. Outro dia eu vi um pregador, irmão. Coitado, né? Um pregador que eu gosto tanto dele, né? Um homem até piedoso. Falou, essas igrejas falam que Jesus cura, então por que não cura todo mundo? Nem Jesus curou todo mundo na época dele. Quem sou eu para curar todo mundo? Eu oro, eu tenho fé, eu unjo com óleo, como a Bíblia manda ungir lá. Primeira carta a Tiago, capítulo 5, fala, unge o doente, chama o presbítero da igreja, eu vou lá, unjo com óleo, com fé, oro com fé. Mas não são todas as pessoas que são curadas. Muitas, graças a Deus, são curadas, dão até testemunho, glória a Deus, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas ele não curou todo mundo na época dele. O apóstolo Paulo não curou todo mundo. Olha o que ele está falando aqui para Timóteo. Não bebas mais água só, mas usa-te um pouco de vinho, por causa do teu estômago. É a mesma coisa que eu falei para a irmã. Irmã, toma o seu remedinho, foi Deus que deu essa bênção. Os cientistas criaram por causa da senhora, irmão. Olha que bênção. Então os remédios, eles servem também para nos ajudar. Tudo indica que o jovem pastor Timóteo tinha um corpo debilitado por algumas doenças
provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo mal, irmãos. Isaías 53, ele tomou sobre si, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. 3.2, enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo do envelhecimento traz o quê? Canseira e enfado. Não é isso que diz o Salmo 90? É o que diz o Salmo 90. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando a nossa estrutura, o nosso corpo. Quando você é mais jovem, se abaixa e joga bola e vai para lá e sobe em árvore. Depois, você está com uma certa idade, você nem deve fazer essas coisas mais. Fazer coisas de baixo impacto. Por quê? Porque a sua estrutura já não permite mais isso. Tá? Precisa saber. Às vezes a pessoa, meu Deus do céu, já tem uma certa idade e quer subir em escada. Irmão, precisa vigiar, irmão. Tá? Precisa saber suas limitações. Que vai passando o tempo, você vai tendo limitações e fraquezas. Isso é natural, é da estrutura humana. Isso não é desmerecimento para ninguém. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Tá? Nós temos que entender isso. Tem irmãos, devido à sua idade, tem mais dificuldade, às vezes você tem que respeitar você mesmo na sua sala de aula, quando você vai lá na escola bíblica dominical, tem irmãos mais idosos, às vezes não escuta direito, o professor tem que ter paciência, fala de novo, às vezes não entende rapidamente, porque ele não foi inserido num processo tecnológico, tem que explicar, irmão. Aprende. Quando no Brasil foi colocada a informatização, os bancos passaram a usar cartão, essas coisas, foi uma dificuldade para as pessoas de idade, mas elas aprenderam. O telefone, você vê que tem criança que usa melhor o celular do que os adultos. Mas a gente aprende também. Às vezes a gente só fica com aquele básico, mas também aprende. Mas tem que ter paciência, não pode fazer acepção de pessoa, achar, às vezes, grosseiro com o coitadinho do senhorzinho. Não entende. Então, calma. Tá? Então precisa ter amor, empatia, carinho, respeito. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Está falando como a vida é efêmera. Aliás, o livro de Eclesiastes fala da efemeridade da vida. Ele fala que tudo é vaidade. O que é vaidade na perspectiva da Bíblia? Fumaça, efemeridade. Tudo é passageiro. É isso que diz, porque o sábio está filosofando, o autor sagrado, o que acontece debaixo do sol. E tudo que acontece debaixo do sol é efêmero, é passageiro. A beleza é passageira. O cargo que você tem é passageiro. Tudo é passageiro. Por isso que, de novo, vamos pensar em Paulo. Não penseis em semear o bem. Semeie o bem, porque tudo é passageiro. Tá? Promover a comunhão entre todos é uma missão fundamental da igreja. E o terceiro subtópico, o corpo glorificado. A esperança dos salvos, dos cristãos em Cristo Jesus, que vivem a sua vida de santificação, é a redenção plena, completa, a glorificação do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus. Filipenses 3, 20 e 21. E a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu, glorioso, segundo o seu eficaz poder. Então o verbo transformar nesse texto é o metaschematizo, do grego, que significa mudar de forma,
meta, né? Mudança. Será a mudança do corpo. Corpo terreno, carnal e mortal, para um corpo celestial, espiritual, imortal, glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, o homem perfeito. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 15, versículos 40 até o 49, Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, o resumo do último tópico: apesar dos pesares, apesar das enfermidades e limitações da carne, do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Não esqueça de compartilhar essa aula. Tem muitas pessoas que precisam ouvir um conteúdo desse. Então compartilhe aí com os seus familiares, com seus amigos. Considerações finais. Apesar de todo o abatimento, de todo o sofrimento que experimentamos no nosso cotidiano através do corpo, como consequência do pecado original, e também das nossas próprias transgressões, das nossas escolhas erradas, dos nossos exageros, em Cristo Jesus, nós temos a certeza, glória a Deus, nós seremos redimidos, a redenção da carne será completa, conquistada pela obra efetuada do Senhor Jesus, perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável, corpo glorioso. Apocalipse 28, versos 4 e 6, Apocalipse 22, versículo 2. Então, essa é a esperança da igreja, é a minha esperança, é a sua esperança. Graças a Deus. Próxima lição será de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.